depoimento importantíssimo na ação penal da tentativa de golpe. Em um dos trechos muito importantes, lhe é perguntado sobre a apresentação de uma minuta golpista. E aí ele diz o seguinte, que inclusive ele saiu da sala. Ele confirma que foi no dia 14 de dezembro, quem apresentou foi o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. E aí, no Supremo, a pergunta para o ex-comandante da Aeronáutica é: e aí, qual foi a reação dos outros presentes nessa reunião? Aí ele disse o seguinte: quando eu entrei, eu fui o último. E aí eu sentei ao lado do Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, apontado como alguém que estaria ao lado de uma tentativa de golpe. E aí o Paulo Sérgio, o então ministro da Defesa, disse: olha, eu trouxe aqui um documento para vocês lerem. Segue o Batista Júnior. O estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer, esta expressão, estado de sítio. Com base em tudo que eu estava acontecendo, eu perguntei claramente: o documento prevê a não assunção, no dia 1º de janeiro, do presidente eleito? E aí ele, depois dessa pergunta, disse que a resposta que recebeu foi a seguinte: sim. E aí ele, Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, disse que se levantou e disse: não aceito nem receber esse documento, se levantou e foi embora. Tem um outro ponto também, é que ele é perguntado muito sobre o Braga Neto. Por quê? Há mensagens do Braga Neto que foram encontradas ali em trocas de mensagem, que ele fala assim: senta o pau no Batista Júnior, querendo dizer, fale bastante mal do Batista Júnior, porque, segundo o contexto contado na investigação, havia uma raiva do Batista Júnior por ele estar contra essa tentativa de golpe. E aí ele fala o seguinte dessa pressão. Ele fala: olha, eu tinha um ponto de corte, que era o dia 1º. Tinha que ter a diplomação de um presidente que foi eleito democraticamente. Aí ele fala o seguinte: Paulo Sérgio, nessa hora da minuta do golpe, ficou calado. Eu entendi que estava previsto um golpe. Garnier, ex-comandante da Marinha, não falou nada segundo esse espaço de tempo dessa reunião. E Freire Gomes estava do lado de ser absolutamente contra o golpe. E aí ele fala: você sofreu muita pressão? Aí ele vem falando do Braga Neto. Sim, muita pressão. Quais foram as fontes dos ataques a seu nome? Ele fala: General Braga Neto. Eu entendo que é uma tentativa infrutífera de me desviar do meu caminho. Não deu certo e não dará. Ainda sobre os ataques que sofreu, segundo ele, a mando de Braga Neto, que não se conformava com o fato de ele, Batista Júnior, ser contra essa tentativa de golpe. E aí um último trecho também que a nossa equipe acaba de mandar, e por isso que a gente consegue, inclusive, replicar as palavras para vocês, porque a nossa equipe está mandando em tempo real. Aí o Luiz Felipe Barbieri mandou o seguinte, sobre o general Heleno, que era chefe do GSI. Ele disse o seguinte: ele tinha um filho que estava se formando no ITA e a diplomação foi no dia 16 de dezembro. Eu nunca tinha conversado com o general Heleno, mas eu estava lá nessa formatura do filho dele. Eu presidi a sessão de formatura, que é algo bem comum no ambiente militar, e o ITA é um instituto militar, né? E aí ele fala o seguinte, que estava lá na formatura e que o Heleno veio me procurar pedindo uma carona para trazer ele para Brasília naquele dia, porque o Bolsonaro tinha chamado uma reunião de emergência para o dia seguinte, 17 de dezembro. E aí ele fala: eu fiz um alerta para o general Heleno. Eu acho que está na hora, Heleno, de termos uma conversa. E fiz esse alerta na biblioteca do ITA, onde o filho do Heleno estava se formando. E aí falou que o clima no Brasil era de que existia uma unanimidade no alto comando das forças e que ninguém iria apoiar ruptura democrática. Disse Batista Júnior ao general Heleno, segundo ele está contando lá no Supremo. E aí também contou Heleno que uma reunião anterior, no dia 14, não o tinha deixado confortável e que a fala de Bolsonaro de que as forças iriam para cima mesmo tentar uma ruptura, ele sentiu então muito desconfortável e, sob a reação do general Heleno, ele disse que sentiu que Heleno não estava sendo chamado para algo trivial.